Revolução Republicana de 1911, bem mais do que uma sublevação nacional, foi antes de tudo uma revolta cantonense. Sun Yat-sen foi a sua figura de proa e Macau o seu quartel-general. Isto ainda que o primeiro presidente da China nunca tenha permanecido por muito tempo no território português. Esta casa pertencia-lhe, mas também aqui nunca esteve e nem a conheceu sequer, pelo menos com o aspecto que tem hoje. Porém, o que é hoje a sua casa memorial não só foi residência de família, mas também sede oficiosa do Partido Kuomintang e, em última instância, gabinete provisório de ministros de sucessivos governos da China que a usavam sempre que era preciso, desde os inícios dos anos 20 do século passado até à derrota dos nacionalistas em 1949. Esta é a casa memorial de Sun Yat-sen em Macau, mas bem podia ser casa memorial Sun Fo, não lhe ficaria mal. É que se o primeiro presidente da República da China nunca aqui viveu, nem sequer conheceu esta casa, pelo menos como está hoje, o filho, Sun Fo, pelo contrário, aqui viveu ao longo de décadas, desde 1913 até se mudar definitivamente para os Estados Unidos da América em 1952. Durante todo esse tempo, utilizou esta casa como residência de férias, mas também como centro de operações durante a Guerra Civil e gabinete partidário e de governo, sempre que ocupava funções ministeriais ou assuntos de responsabilidade na vida política e partidária da China. De facto, foi aqui que Sun Fo viveu uma parte significativa da sua vida adulta. Esta casa tinha sido mandada fazer em 1912 por seu tio, Sun Mei, como residência da família. A mãe, Lu Mozi, as duas irmãs e ele próprio passaram a residir aqui no ano seguinte. A casa ficou destruída na sequência da explosão dos paióis do quartel da Flora e seria o próprio Sun Fo a ordenar a sua reconstrução, com o aspecto mourisco que lhe deu a feição que ainda hoje conserva. A infância de Sun Fo, porém, foi passada bem longe de Macau. Primeiro fez o curso secundário no Havaí. Depois rumou aos Estados Unidos para se licenciar na reputada Universidade Americana de Berkeley. Regressa à China num momento particularmente agudo da vida do país. A República tinha sido instaurada, mas a China mergulhava na Guerra Civil, dividida entre os chamados senhores da guerra. Mal chegado é encarregado pelo pai da organização republicana que, congregando diversos movimentos políticos, viria a constituir mais tarde o Partido Kuomintang. É neste âmbito que o vamos encontrar em Macau em 1919. Isto num momento em que as lutas operárias e estudantis ocupavam as ruas. É verdade que há pouco mais de um ano se sabia que circulavam em abundância entre a classe operária publicações bolchevistas, mas também é verdade que quase ninguém lhe ligou importância. Dizia-se que o povo chinês era essencialmente conservador e daí concluiu-se que operava em terreno sáfora, a propaganda bolchevista. Grande engano. Notórios factos denunciavam que a propaganda progredia. As exigências de aumentos de salários tornaram-se insistentes, contínuas. E ultimamente notaram-se tendências de caráter bem mais grave. Resolveram os grémios ou associações dos revolucionários, chamemos-lhe assim, exigir 10% sobre o produto de todas as transações comerciais e industriais, devendo esses 10% dar entrada nos cofres das mesmas associações. Para Silva Mendes, pois, terá sido esta exigência que levou às greves de maio de 1922, que resultaram na paralisação da colónia, declaração da lei marcial e consequente repressão policial e militar. O resultado foi sangrento e levou à virtual paralisação de Macau ao longo de todo esse ano, com duros efeitos numa economia débil que ficou ainda mais debilitada. Silva Mendes revela conhecer bem a situação, porventura melhor do que o governo, quando diz que as autoridades viveram até à revolta na ignorância do que se passava na clandestinidade de Macau.
Parece que ignoraram sempre o que se passava dentro das associações, o que lá se planeava. Não eram só as classes operárias que se organizavam para a revolta, eram as escolas também. Dentro delas havia, a pretexto da educação física, verdadeiros exercícios militares e ensinava-se o manejo de armas com espingardas de pau. Recentemente, em maio, fizeram as escolas, nas ruas de Macau, um cortejo que assumiu o aspecto de uma manifestação de força. Milhares de alunos fardados se incorporaram, marchando debaixo de forma, arrogantes, a toque de cornetas e tambores, comandados pelos respectivos professores. Ninguém se opôs a isso. As autoridades presenciaram despreocupadas esse cortejo. Silva Mendes fala da propaganda, mas não vai mais a fundo na questão e muito menos menciona nomes ou organizações. Mas a verdade é que tudo o que se passava era em grande parte orquestrado pelo Movimento de Defesa da Constituição da Sun Yat-sen, que em 1919 tinha deslocado para Macau o seu quartel-general, que ficou sediado na rua Inácio Batista. Porém, o comando das operações estava de facto do outro lado da cidade, nos arrabaldes. Era aqui na residência da família que Sun Fo fazia a coordenação política do movimento. Ao mesmo tempo, iniciava também a sua vida partidária, onde se manteria sempre na ala esquerda nacionalista. Era a Rua da Alfândega que, tal como hoje, regurgitava de transeuntes e pequeno comércio, a que albergava alguns dos mais ativos centros subversivos. Os chamados clubes, devidamente registados pelas autoridades como associações fraternais ou de recreio, mas que de facto se dedicavam a organizar as massas, sindicalizá-las e orientá-las politicamente. A maioria destes clubes tinham surgido em 1911, ainda antes da proclamação da República, o que dizia bem do estado de espírito da população chinesa de Macau relativamente ao regime imperial. No ano seguinte, mais centros iam abrir portas. Na Rua Nova do Comércio, uma rua que era tão concorrida ou mais do que a da Alfândega, ainda que atualmente tenha perdido todo o brilho que um dia teve, ao deixar de ser avenida marginal para ceder o lugar à Avenida do Visconde Paços de Arcos dos nossos dias. Logo que organizadas as forças em Macau, Sun Fo partiu para Cantão a fim de assumir a presidência da Câmara da capital provincial, à frente da qual se manteve 2 anos. Depois disso, integrou o Comitê Central do Kuomintang, cargo que congregaria todas as suas atenções entre 1926 e 1950. Pelo caminho, foi ainda vice-presidente da República da China e foi, nessa altura, que oficiosamente veio a Macau para resolver o mais grave e talvez o menos conhecido conflito diplomático entre Portugal e a China por causa de Macau. Essa emergência diplomática prendia-se com uma promessa que os americanos tinham feito aos nacionalistas chineses de que Hong Kong seria devolvida à China logo que terminada a guerra. A oferta incluía, naturalmente e por arrastamento, Macau, embora Portugal não tivesse para isso sido visto nem achado. As forças militares inglesas fizeram, no entanto, gorar o compromisso de Washington. Abandonaram com os seus navios a esquadra americana do Pacífico e rumaram em força para Hong Kong, conseguindo deter o avanço das tropas do Kuomintang quando estas já estavam na fronteira de Kowloon. Mas a ofensiva militar britânica não conseguiu travar as reivindicações políticas nacionalistas. De facto, o Kuomintang pressionava no sentido de obter o regresso de Macau à soberania chinesa. A questão atingiu foros de crise diplomática internacional que se adensou depois dos ingleses terem feito saber que tencionavam abrir o processo de descolonização do Império. Quem acabaria por receber o impacto político da situação seria o comandante Samuel Vieira da Conceição, que tinha ficado a substituir no cargo o governador Gabriel Maurício Teixeira, afastado sob a acusação chinesa de ter quebrado a neutralidade de Macau, tomando partido pelo Império do Sol Nascente. Nessa conjuntura, Sun Fo, sob pretexto de festejar o aniversário de sua mãe,
deslocou-se a Macau para acalmar os ímpetos nacionalistas. A deslocação atingiu os objetivos que eram essencialmente os de serenar a população quanto ao futuro, ainda que as negociações diplomáticas se tivessem arrastado por mais alguns anos. Mas é nessa altura também que Sun Fo reconhece que as divergências ideológicas com o ditador Chiang Kai-shek eram insanáveis. Afastadas quaisquer esperanças de ascender à liderança do Comitê Central do Kuomintang, onde Chiang Kai-shek se tinha solidamente firmado, não restou a Sun Fo senão abandonar a política e o país em 1950. Durante algum tempo ainda viveu em Macau, mas em 52 acabaria por se mudar definitivamente com armas e bagagens, onde se manteria exilado para os Estados Unidos até 1965, data em que o seu rival político, Chiang Kai-shek, lhe ofereceu, numa tentativa de reconciliação, o cargo honorífico de conselheiro do governo do Kuomintang, que Sun Fo aceitou.